E aí, pessoal? Bem-vindos ao Otis Podcast. Ouvir é aprender. A gente está de volta para mais um mergulho profundo. E dessa vez, preparem-se, porque vamos desvendar a mente brilhante de ninguém menos que Albert Einstein. Isso aí. Aquele cara da famosa fórmula Emerson-Cycles, mas que podem acreditar era muito mais do que apenas essa equação. Exatamente. A gente que nós podcast adora ir além do básico, né? E quando a gente se propôs a desvendar a vida do Einstein, a gente foi direto na fonte na página da Wikipédia dele em português para trazer os detalhes mais interessantes para vocês. E já adianto, tem muita coisa que talvez você nem imagine. E olha, começamos nossa jornada com uma curiosidade. Apesar de ser sinônimo de inteligência, o Einstein não era exatamente um aluno nota 10 em todas essas matérias, sabia? Sério. Mas gente, como assim? O cara que revolucionou a física ia mal na escola. Me explica isso melhor. Calma. Ele brilhava em física e matemática, claro, era ali que o gênio dele realmente se destacava, mas em outras disciplinas ele é mais como a gente, digamos assim. Que interessante. Isso mostra que a gente não precisa ser bom em tudo, né? O importante é encontrar aquela área que a gente ama e se dedicar de corpo e alma, como Einstein fez com a física. Com certeza. E por falar em paixão e dedicação, sabia que aos 16 anos o Einstein renunciou à cidadania alemã para escapar do serviço militar? Uma decisão radical, né? Caramba, que rebeldia. Mas será que essa decisão teve algum impacto na vida dele depois? Sem dúvida. Essa atitude demonstra desde cedo a forte convicção do Einstein que mais tarde se tornaria um pacifista ferrenho, inclusive se posicionando contra o regime nazista. Imagina o peso dessa experiência na formação do pensamento dele. É verdade. Faz muito sentido. E falando em experiências marcantes, me diz uma coisa. Você sabia que enquanto Einstein desenvolvia as teorias que mudariam o mundo, ele trabalhava num escritório de patentes? Pois é, parece até piada, né? Mas naquela época muitos cientistas tinham que se virar para complementar a renda. O que impressiona é que ele estava revolucionando a física nas horas vagas. A gente aqui no What's Podcast fica imaginando a cena. Você vai registrar uma patente todo nervoso e quem te atende é o Albert Einstein. Ia ser épico. Seria demais. E essa fase da vida dele nos leva ao famoso Ano Miraculoso de 1905, um ano que marcou a história da ciência para sempre. Em apenas 12 meses, o Einstein publicou 4 artigos inovadores, cada um com potencial para revolucionar a física. 4. Pera, a gente tá falando de um artigo a cada 3 meses. Que ritmo fonético. Mas o que esses artigos diziam ao final? Bom, um deles era sobre o efeito fotoelétrico que mais tarde lhe renderia o Prêmio Nobel de Física. Sabe o que é mais legal sobre esse artigo? Ele basicamente lançou as bases para a física quântica, mostrando que a luz se comporta tanto como onda quanto como partícula. Olha só. A gente mal começou o mergulho e já tá aprendendo coisa nova aqui no What's Podcast. Mas e os outros artigos o que diziam? Outro abordava o movimento browniano, um fenômeno que ajudou a provar a existência dos átomos, algo que ainda era debatido na época. Imagina só observar partículas se mexendo aleatoriamente na água e ter a sacada de que isso era causado por átomos invisíveis. Ele realmente era um gênio. Observava o mundo de um jeito diferente, né? Mas ele não parou por aí, né? Tinha mais coisa nesse ano miraculoso. E como? Ele também publicou um artigo sobre a relatividade especial que mudou completamente nossa compreensão de espaço e tempo. E para fechar com chave de ouro, a cereja do bolo, a equivalência massa-energia que deu origem à fórmula mais famosa do mundo. E Bossichó. Todo mundo já ouviu falar, mas você consegue explicar pra gente de forma simples o que essa fórmula significa? Claro, basicamente essa fórmula demonstra que massa e energia são equivalentes, ou seja, podem se converter uma na outra. É um conceito revolucionário que teve impacto em diversas áreas, como a física nuclear e a cosmologia. Uau. Essa fórmula é muito mais profunda do que eu imaginava. Mas me diz uma coisa. Einstein era só fórmulas e teorias? Ou ele tinha uma vida além da física? Ah, ele tinha sim. Einstein era um cara complexo, cheio de nuances. Tinha uma vida além da física, sim. Que bom! A gente aqui no What's Podcast gosta de ver esse lado mais humano dos grandes nomes da história. E parece que a vida pessoal do Einstein foi bem movimentada, né? Casamentos, filhos. Pois é, teve 2 casamentos e a relação com os filhos teve seus altos e baixos. O primeiro casamento foi com Mileva Martin, uma física brilhante, mas sabe como era naquela época, né? As mulheres não tinham tanto espaço. É verdade, infelizmente. E a Mileva acabou ficando meio que na sombra do Einstein, né? Eles tiveram 3 filhos juntos, inclusive uma menina, a Lizer, que é envolta em mistério. Mistério, adoro. Ah, Me conta mais sobre essa Zir. a gente sabe muito pouco sobre ela. Parece que ela nasceu antes do casamento e foi dada para adoção. É uma história triste e que deixa muitas perguntas no ar. Nossa, que triste. Mas enfim, a vida seguiu e o Einstein se divorciou da Mileva em 1919. E aí? E aí, que no mesmo ano ele casou com a prima, Elsa Lowenthal. Opa, casa do Ele é Aprilia. bom. Essa eu não sabia. É. Mas, e o Einstein ativista? Ele era pacifista e se posicionou contra o nazismo, né? Sim, ele é um grande defensor da paz e criticou abertamente o regime nazista. Essa postura dele teve consequências sérias, viu?
Quando Hitler chegou ao poder em 1933, Einstein estava nos Estados Unidos e decidiu não voltar mais para a Alemanha. Ele era judeu, né? Exatamente, ele sabia que corria perigo se voltasse. Nossa, que situação difícil. Mas ele sofreu algum tipo de represália por causa do seu posicionamento. Infelizmente, sim. A casa dele na Alemanha foi invadida. O barco dele foi confiscado e os livros dele foram queimados em praça pública pelos nazistas. Que absurdo. Ainda bem que ele conseguiu escapar e se refugiar nos Estados Unidos. E foi lá que ele se envolveu no Projeto Manhattan, né? Isso. O projeto era ultra secreto e tinha como objetivo desenvolver a bomba atômica. No começo, o Einstein apoiou a ideia. Ele tinha medo de que a Alemanha nazista desenvolvesse a bomba primeiro. Faz sentido. Imagina o Hitler com uma bomba atômica. Mas e depois que as bombas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, como Einstein reagiu? Ele se arrependeu profundamente de ter apoiado o projeto. E passou o resto da vida lutando pelo desarmamento nuclear e pela paz mundial. Inclusive, em 1955, pouco antes de morrer, ele assinou um manifesto alertando sobre os perigos das armas nucleares. O Manifesto Russell Einstein. Que atitude inspiradora. Mas falando em fim da vida, a morte do Einstein também foi cercada de mistério, né? Parece que o cérebro dele foi roubado durante a autópsia. Pois é. O patologista que fez a autópsia removeu o cérebro do Einstein sem autorização da família. Ele queria estudar o cérebro para tentar entender o que fazia o Einstein ser tão genial. História macabra. E aí? Descobriram um segredo da genialidade dele. O cérebro foi dividido em vários pedaços, estudado por cientistas do mundo todo. Mas até hoje não tem um consenso sobre o que tornava o Einstein tão especial. Talvez a genialidade dele seja um mistério que a ciência nunca vai conseguir desvendar totalmente. Talvez seja melhor assim, né? Deixar um pouco de mistério no ar. Mas o importante é o legado que ele deixou para a humanidade. As teorias dele revolucionaram a física e continuam inspirando cientistas até hoje. Sem dúvida, a relatividade, a física quântica, a cosmologia. Ele abriu caminho para tantos campos de estudo. E a busca dele pela paz, pela justiça social, é um exemplo para todos nós. É isso que a gente aqui no Notes Podcast tenta trazer para os nossos ouvintes. Histórias inspiradoras que nos fazem pensar e questionar o mundo. A vida e a obra do Einstein mostram que a curiosidade, a persistência e a paixão pelo conhecimento podem mudar o mundo. E a gente não precisa ser um gênio da física para se inspirar no Einstein, né? A curiosidade, a vontade de aprender, de questionar, está dentro de cada um de nós. E a gente volta com o nosso papo sobre o Einstein aqui no Notes Podcast. É incrível como ele era mais que um físico, né? Ele era um cara completo. E por falar nisso, sabia que o Einstein era apaixonado por música, tocava violino. Olha só, que legal, não sabia disso não. Pois é. Ele tocava desde criança e adorava Mozart e Beethoven. Dizem que a música ajudava ele a relaxar e ter novas ideias. A arte e a ciência parecem diferentes, mas no fundo se conectam, né? As duas precisam de criatividade, de imaginar coisas novas. Verdade. E essa paixão pela música mostra um lado mais humano do Einstein, né? Ele não era só fórmulas, era um cara de verdade com sentimentos e talentos. Isso que é legal, né? Mostrar que por trás dos grandes nomes da história tem gente como a gente. Com alegrias, tristezas e paixões. Com certeza. Mas e as descobertas do Einstein? A gente falou da relatividade do efeito fotoelétrico. Mas ele fez muito mais, né? Sim, ele contribuiu para entender o movimento browniano que ajudou a provar que os átomos existem. E tem mais. E como? Ele também desenvolveu a teoria do campo unificado que tenta juntar todas as forças da natureza numa só. Nossa, que mente brilhante. A gente fica aqui imaginando tudo que ele ainda podia ter descoberto, né? É verdade. Mas o legado dele já é enorme. Ele inspirou e continua inspirando cientistas do mundo todo. E o legal é que a gente não precisa ser um gênio para se inspirar nele, né? A curiosidade, a vontade de aprender isso está dentro de cada um de nós. Exatamente. O importante é ter a mente aberta e buscar conhecimento. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho na vida do Einstein aqui no Notes Podcast. Valeu pela companhia. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse gênio. E fiquem ligados que a gente volta com mais histórias incríveis aqui no Notes Podcast. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Até mais.